estudar um pouco mais da tua palavra. Se eu possa estar abençoando nesse momento, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade, Pai, que realmente a gente possa sair diferente como a gente entrou, Senhor. E seja abençoando todos aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão assistir posteriormente também, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, não sei quantos estão conseguindo acompanhar, né? Eu mandei o material também nos grupos, então quem quiser acompanhar até, em vez de acompanhar pelo slide, né, acompanhar pela apostila, eu vou fazer de um jeitinho um pouquinho diferente, porque eu gosto de anotar. Então ele não vai ser exatamente um slide que eu passo direitinho e ele troca sozinho, eu estou num aplicativo que eu consigo anotar, mas ele não troca sozinho os slides, tá? Então talvez fique um pouquinho rápido, aí vocês vão me avisando, né? Então, bom, a gente vai testar esse novo formato, né? Antes, né, para aqueles que ainda não pegaram alguma dessas vezes que a gente fez no outro formato, a gente seguia o OICA, né? Mais para frente, na verdade, amanhã eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhe, até aplicar um pouquinho, mas era o acrônimo, né, para observação, interpretação, era correlação, vai ficar pequeno aqui, e aplicação. E o foco principal era a gente estudar alguns textos, né, de uma forma corrida, né? O último, inclusive, foi a respeito do livro de Apocalipse, um que é bem difícil, né, de interpretar, mas até com a ajuda dos irmãos, né, com pontos de vista diferentes, a gente conseguiu traçar, né, principalmente aquilo que o Senhor gostaria que a gente aplicasse, né, muito mais do que apenas a leitura pela leitura e só realmente observar, interpretar, né. E, como dito, né, o foco era, de fato, ali nos textos bíblicos, né, não tinha tanto um tema, assim, que a gente seguia, né. E aí, esse novo formato, né, que a gente quer testar, ele tem alguns objetivos, né. Um deles é que a gente pode, então, abordar alguns temas de uma forma mais profunda, né. Que a gente tem entendido que uma parte da gente dominar bem a palavra é saber alguns assuntos que a Bíblia trata mesmo, né. Até para a gente saber como responder a esse mundo e tudo mais, né. Então a gente percebeu que se encaixaria de uma forma melhor para a gente equipar a igreja mesmo, né. E aí, diferente do que a gente fazia anteriormente, né, que era semanal, a gente vai testar esse formato bimestral e 3 dias durante uma semana, assim. Então, terça, quarta e quinta, nesse mesmo horário, né? A gente ainda, com certeza, vai testando, a gente conta, inclusive, com o feedback de vocês, né? Se tá dando certo, se não dá. E aí, antes que era essa metodologia, né, o OICA, a gente agora vai adotar uma abordagem um pouco mais flexível. Então, a ideia é que outras pessoas, né, até de fora da nossa igreja, que dominem algum assunto, elas possam trazer alguns estudos para nós, né? E aí a gente não está engessando algum tipo de metodologia de ensino, né? O que eu gosto de fazer é usar bastante recurso visual. Então, eu gosto de ter apresentação, anotar bastante, rabiscar e por aí vai, né? E, bom, para essa primeira semana, esse tema que eu escolhi, ferramentas de interpretação, veio muito com a intuição de que se a gente for abordar alguma coisa importante, que seja o básico primeiro, né? E a gente consegue entender cada vez mais a Bíblia e entender cada vez mais os assuntos que a Bíblia trata a partir do momento que a gente consegue interpretar ela melhor, né? E só um adendo, se vocês tiverem dúvidas, eu separei pelo menos 20 minutinhos para a gente tirar. Então, conforme eu vou explicando, vou abordando alguns temas, né, vocês podem ir anotando e no finalzinho a gente conversa a respeito, né? É de uma forma bem aberta mesmo, né? E aquilo, muitas vezes a sua dúvida pode ser de outra pessoa também, muitas vezes acontece de uma dúvida surgir e você nem sabia que a dúvida do outro
era a mesma que você tinha, né? Então, anotem em algum lugar para depois a gente poder conversar, né? E como uma, como chama? Uma grande motivação, né? Encontrei essa pequena frase de João Calvino, né? Que fala que o objetivo de toda escritura é nos tornar piedosos e nos conformar à imagem de Deus, né? Então, nada mais justo do que a gente aprender a interpretar cada vez mais a Bíblia, né? Para que a gente se torne cada vez mais piedosos, né? Muito mais do que adquirir um conhecimento, do que ter um conjunto ali de informações na cabeça, que a gente tem o objetivo, né, de se tornar cada vez mais piedosos e refletir cada vez mais a imagem de Deus, né? Então vamos lá. O primeiro subtema que eu queria tratar é a parte de comunicação. Por que comunicação como uma ferramenta de interpretação, né? Quando a gente olha para a teoria geral de comunicação, ela é um pouquinho mais complexa do que isso, mas a gente encontra principalmente quatro grandes elementos dela. A primeira é que para uma comunicação ser estabelecida, a gente precisa de um emissor. Então, é alguém que vai enviar uma informação ou deseja transmitir uma informação, né? A gente precisa de um meio, ou seja, como essa informação vai ser transmitida, a mensagem, que seria o conteúdo dessa informação em si, e um receptor, alguém que vai receber, né, alguém que vai interpretar essa informação. E o interessante é que quando a gente aborda dessa maneira, né, a Bíblia ela se encaixa principalmente aqui, como um meio. Ela é aquele conjunto de textos, né, que foi agrupado, foi é, inspirado principalmente pelo Senhor, né? E quando a gente para pensar a respeito de interpretação, a respeito da Bíblia como um meio de comunicação, a gente se depara com dois desafios. E aqui eu vou chamar de um desafio de originalidade e um desafio de contextualidade. Isso porque quando a gente para analisar a Bíblia, né, de novo, como um meio de comunicação, a gente vai encontrar que ela foi destinada, né, para algum momento na história comunicar alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, né, a gente tem que a Bíblia ela foi escrita principalmente para os israelitas e que a mensagem, né, a informação que ela era transmitida, ela vinha na forma dos profetas, da Torá, né, que seriam as leis. A gente também tem os Salmos, né, o livro de Provérbios, que a gente pode, que é agrupado, né, como sabedoria e, inclusive, Provérbios tem essa ideia de ser alguns ditados, algumas até frases de efeito, né? Então, essa era a forma como era comunicada, né? E existia uma mensagem clara que era comunicada de um povo para outro, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para as leis que Moisés escreveu, né? Ela se comunicava principalmente com os israelitas que viriam a ler essa palavra, né? Para o povo de Israel entender um pouquinho da sua originalidade, entender um pouquinho de como que eles chegaram onde eles estão, para consultar também, quando a gente olha o livro de Deuteronômio, Levítico, Números, a gente vai vendo como que a população foi se estruturando, né? Então, era um livro de israelitas para israelitas, principalmente a parte do Antigo Testamento, né? E conforme o tempo vai passando, né, a gente tem algumas trocas. De repente, os israelitas que foram exilados, eles estavam escrevendo para judeus e não mais para israelitas. Então, o desafio da originalidade é entender o que Deus queria dizer
para o seu povo naquela época. O que se aplica àquele povo e isoladamente àquele povo, e o que às vezes um autor, né, que nem Moisés, ele queria comunicar para o povo de Israel. E quando a gente começa a abordar nesse sentido de o que Moisés queria comunicar, o que ele queria transmitir de mensagem, né, a gente começa a lidar com alguns desafios para como a gente interpreta, né. E aí, um desses desafios que tem a ver com originalidade é que o povo de Israel se comunicava com uma língua totalmente diferente da nossa. E para dar um exemplo de como que isso pode ser desafiador, eu trouxe aqui um exemplo, né, que nós como brasileiros, né, a gente tem uma expressão que eu razoavelmente gosto de usar, que é dar teus pulos. E aí, dar teus pulos, ele tem um pouquinho daquele contexto de, se vira, você tem que arranjar um jeito de resolver esse problema, né? Tem essa intuição de comunicar que um problema precisa ser resolvido de alguma forma, né? Muitas vezes não sabendo exatamente como. E aqui eu trouxe um cenário hipotético que alguém comentou isso em algum vídeo no YouTube. E aí, por que isso, né? Porque a gente está num cenário hoje em que a tecnologia, tornou as distâncias muito menores, né? Então, não é muito estranho pensar que algum americano consumindo algum conteúdo traduzido para o inglês possa se deparar com uma frase dessa. E talvez na ideia de tentar entender o que aquela frase queria dizer, a pessoa foi traduzir, e a tradução literal para dar seus pulos é do your jumps. Só que do your jumps não tem exatamente um significado que faça sentido para os americanos. Porque literalmente, eles estão recebendo aquilo que a frase diz, dá teus pulos. Dar pulos, né? E não essa mensagem subliminar que a gente coloca como resolva seus problemas, né? E quando a gente pensa até no cenário ao contrário, a mesma frase, a mesma ideia, né, de resolver problemas, os americanos, né, têm uma expressão bem similar que inclusive é aplicada para o mesmo contexto, né, de resolver um problema, de tentar solucionar algo que não foi exatamente solucionado ainda, de ser um pouco inventivo, né. Então, eles têm essa frase, gotta figure it out. Só que se a gente traduz para a nossa língua portuguesa, a tradução literal é preciso figurar isso fora, que tem o mesmo efeito da tradução literal do dar seus pulos para os americanos. Não tem muito sentido. A gente não consegue interpretar, a gente não consegue tirar uma lógica do que os americanos quiseram comunicar. E entre eles, isso é muito claro. Se fosse um contexto de americanos para americanos, essa frase era bem clara. Ela não precisava de um processo de transformação para tentar entender, né? E, no fundo, essas duas expressões, elas são iguais. Só que traduzidas literalmente, elas têm esse pequeno probleminha, que elas não vão comunicar exatamente aquilo que é a intenção. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia como essa forma de comunicação, esse desafio da originalidade, ele vai se expressar principalmente com elementos culturais. Principalmente quando a gente, como brasileiro, e aí não exclusivamente brasileiros, né, pode ser qualquer outra cultura, né, os próprios americanos, a gente veio de uma origem, né, a igreja Holiness japonesa, mas como que essa cultura se comunica com essa? Como que essa cultura traduz alguns termos, algumas expressões da língua original, que era
hebraico, aramaico, o grego até para o Novo Testamento, como que é isso aqui se traduz para nós, né? Esse é o grande desafio da originalidade, porque quando a gente se depara com o autor de um livro chamado Entendes o que Lês, ele vai falar que é um abismo. A gente tem um abismo linguístico. E aí, como que a gente faz, né? Não tem uma resposta certa para isso, mas eu gostaria que realmente ficasse bem claro que um dos desafios que a gente tem de interpretar a Bíblia como uma forma de comunicação é esse abismo linguístico. Só que, quando a gente para pensar na Bíblia como uma forma de comunicação, a gente também tem um problema de contextualização, que aí tem bastante a ver com a questão cultural, né? Como eu estava falando. Porque agora, quando a gente começa a interpretar a Bíblia, alguns papéis começam a tomar rumos diferentes. Então, agora não é mais como se fosse Israel comunicando para Israel, ou até Israel comunicando para nós. Nosso entendimento da palavra de Deus como da Bíblia, né, como palavra de Deus e esse meio de comunicação é que agora é uma palavra do próprio Deus para nós, como povo redimido. E como que a gente trata isso, então, né? Como que a gente interpreta a mensagem, né? Que agora a gente não pode mais pensar como simplesmente regras, ditados de um povo e começa a interpretar como princípios do reino de Deus, princípios que eles são transcendentes, que eles superam a barreira do tempo, né? Como que a gente aplica esses conceitos para nós, né? E não tem exatamente uma resposta clara para isso também. Mas esses são dois desafios de comunicação que a gente precisa ter em mente. Ela tem um desafio de originalidade, que é, de novo, né, o que os autores originais quiseram comunicar para os receptores originais, e o de contextualização, que é entender o que Deus, através de tudo isso, quer comunicar a nós, no nosso contexto. E para isso, um primeiro passo essencial na questão da comunicação é escolher uma boa tradução, ou algumas boas traduções, né, para auxiliar a gente principalmente na leitura, né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar bastante, né, é que toda tradução ela é uma interpretação. Isso porque se a gente revisita, né, aquilo que eu comentei sobre originalidade, sobre contextualidade, até o exemplo que eu dei, né, toda tradução ela vai fazer algumas escolhas a respeito de como que ela vai transmitir a mesma ideia, né? Então, no nosso exemplozinho aqui, né? Talvez essa tradução literal, talvez não, né? No caso, essa tradução literal ela não vai passar a mesma ideia. Talvez ela mantivesse, né, a estrutura do texto, talvez ela realmente fosse fiel a cada palavra que a gente resolveu usar, mas ela não comunica a mesma ideia, né? E a recíproca também é verdadeira, né? Com a expressão americana, né? Se a gente for realmente traduzir de uma forma literal, né? E até alguns chamam de formal, a gente vai ser fiel, né, às palavras usadas originalmente, mas a ideia fica um pouco à mercê, né? E aí, para a tradução, existem três formas de traduzir a palavra.
A primeira é essa aqui que a gente já comentou um pouquinho, que é a formal. Então, a formal, ela vai ter essa ideia de ser palavra por palavra. E aqui, como eu quis enfatizar, né, o foco é o meio, é ser fiel à estrutura, à gramatical, ao vocabulário original e tentar ser realmente ali um para um. Então, uma palavra traduzida para outra, né? Outra que a gente vai ter é chamada de funcional. E uma tradução funcional, ela tem mais um enfoque na mensagem, no conteúdo ali, né? E a ideia é que geralmente o tradutor ele faz uma escolha de transformar aquela expressão de uma forma que causa o mesmo efeito ou o mesmo impacto, né, nos leitores da tradução, o mesmo efeito que foi gerado nos leitores originais. Então, de novo, ele tenta replicar esse impacto, né? Então, quando a gente olha para aquele nosso exemplinho, né, uma tradução funcional seria essa. Pensar na ideia que está sendo transmitida aqui, né? E vale a pena ressaltar que ambas essas traduções, elas têm um rigor técnico, né? De preservar ao máximo ou a estrutura original ou as ideias originais. Então, são traduções que geralmente são feitas por grandes comissões, não é uma pessoa só que vem com uma ideia. Inclusive, eu lembro de um filme que eu assisti quando eu era adolescente, que falava um pouquinho sobre Lutero, e a briga que ele teve para traduzir a Bíblia para o alemão naquela época, né? E o dilema que ele tinha, que foi retratado, era na escolha da palavra amor, que ela poderia ser traduzida por diversas palavras diferentes que poderiam significar coisas diferentes, né? Mas, de qualquer forma, ele tinha um rigor técnico. Pessoas revisam esse trabalho, pessoas mostram suas interpretações também na hora de traduzir, seus entendimentos a respeito das ideias que estão sendo transmitidas, né? E toda tradução, não importa se ela for funcional ou formal, né? Ela vai esbarrar ali até na questão de entender quem que eram os povos originais, né? Existe um estudo muito profundo a respeito da cultura, né? Existem alguns formatos, por exemplo, poéticos de salmos, que para nós não faz tanto sentido, mas existiu uma escolha consciente da estrutura, como que a sonoridade era feita para que esses salmos fossem cantados, né? A gente hoje em dia só tem a indicação, salmo de tal ao som de tal instrumento, né? Ou até quando a gente vai olhar em Êxodo, né? O cântico de Miriam, quando o povo é liberto, em Deuteronômio a gente tem os discursos de Moisés, né? E aí, o desafio, né, de qualquer tradução, seja ela formal ou seja ela funcional, é entender a cultura. E nesse caso, principalmente, né, porque é uma cultura falando para a mesma cultura, né. E aí a gente tem uma terceira forma de tradução, que ela assumidamente é uma interpretação. E aqui a gente vai encontrar as paráfrases. E o foco das paráfrases está no receptor. Ele faz algumas escolhas, às vezes questionáveis, né, a respeito da estrutura. Muitos teólogos mais formais, né, um pouco mais rígidos, questionam bastante as paráfrases, né, porque a gente corre bastante o risco, né, nessa interpretação que às vezes é julgada como sem rigor técnico, né, delas perderem a essência, né?
Então, alguns teólogos vão falar que, por exemplo, a Bíblia, a mensagem, né, de Eugene Peterson, ela é questionável, ou até a nova tradução da linguagem de hoje, né? Alguns teólogos, alguns críticos vão falar que não recomendam, né? Que são leituras que devem ser até evitadas, dependendo de quão enfático esses críticos são, né? Esses teólogos são, né? E aqui, até para a gente tentar ter uma ideia, né, das diferenças, né, eu trouxe uma de cada, né, do português. Então, a Almeida, revista, revista e atualizada, ela é uma tradução formal. A NVT, que é a nova tradução transformadora, né, nova versão, perdão, nova versão transformada, transformadora, ela já é uma tradução mais funcional. E a nova tradução da linguagem de hoje, eu não vou escrever, vai ficar meio longo, né? Mas ela é uma paráfrase. E aqui, lendo cada um, né, na Almeida Revista Atualizada, rogo-vos, pois, irmãos, pela, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí na NVT, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E aqui eu escolhi um texto que até que não tem tanta diferença, né, entre essas versões, né? Mas aqui a gente pode ver como, até não ver com tanta clareza, mas ter uma noção das escolhas que foram feitas, né? Então, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, né, a gente tem pelas misericórdias, ou esse trecho, né, culto racional. Enquanto a gente vê na NVT algo um pouco mais extenso, né, por causa de tudo que ele fez por vocês. Então, aqui a decisão dos tradutores foi de esclarecer um pouco mais, talvez, né, aquilo que talvez fica um pouco oculto quando a escolha foi a tradução formal, né? E aqui na NT, nova tradução da linguagem de hoje, é até um pouco mais extenso, né? Por causa da grande misericórdia divina, né? E aqui, essa é a verdadeira forma de adorá-lo, né? Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, né? Quando a gente olha para a nova tradução da linguagem de hoje, nesse trechinho e a NVT, elas são até que similares, né? Dá para a gente entender que elas passam uma mensagem meio parecida, né? Mas aí, culto racional, talvez fica uma dúvida, o que que é um culto racional, né? O que que significa, né? Talvez a gente tenha um esforço um pouquinho diferente, né? De tentar entender aquilo que é comunicado, né? E, de novo, não é que a Almeida Revista Atualizada ela seja pior ou melhor do que a NVT, ou pior ou melhor do que a nova tradução da linguagem de hoje, né? Mas existem algumas escolhas que a gente deve levar em consideração, né? Quando a gente olha para a Almeida Revista Atualizada, essa escolha, né, de tradução mais formal, ela torna a leitura um pouquinho mais difícil. E talvez até a palavra melhor para isso seja amorosa, né? Às vezes a gente tem que fazer um esforço um pouquinho maior para entender algumas ideias por causa das escolhas, né? Uma grande característica das traduções formais
são as escolhas até de unidades métricas, né? Aqui a gente tem, às vezes vai encontrar Homer, que, sendo bem sincero, olhando assim, nem eu sei o que significa, né? Tem denário, talento, esse até a gente tem mais contato, né, por causa da nossa leitura mais frequente do Novo Testamento, né? Mas são unidades. Essas daqui é de dinheiro, né? Denário e talento. E Homer é de medida mesmo, né? Enquanto a gente vai encontrar na NVT, na NTLH, geralmente escrito como moedas para denário e talento, né? No caso, moedas ou várias moedas, né? Muitas moedas. Não exatamente com essas palavras, né? E até algumas tentativas, né, de transmitir a ideia métrica, né, de distância, de comprimento em metros mesmo. Metros, centímetros. Então, dependendo da escolha que a gente fizer, uma leitura rápida, uma leitura direta da palavra, ela se torna um pouquinho mais morosa, né, por causa da tradução formal, né. E aqui ficou um pouquinho bagunçado, né, cheio de anotação, né, mas cada uma tem uma importância, né, na nossa interpretação, né. Então, a tradução formal, ela geralmente ela é muito indicada para a gente fazer estudos bíblicos mesmo. Essa escolha, né, de manter a estrutura, muitas vezes, gramatical, o vocabulário, né, faz com que a gente tenha uma fidelidade um pouco maior na forma como a mensagem foi transmitida, né. E a depender da nossa profundidade, né, ou do quanto a gente está disposto a ir atrás, né, das informações, né, a gente vai ter uma interpretação muitas vezes mais parecida com aquela que foi intencional do autor original, né. A funcional, ela é muito boa para fica no meio termo entre a formal e a paráfrase, inclusive, eu acho que eu vou falar melhor da paráfrase para poder comparar, né? Mas a paráfrase, ela é muito boa para essa leitura mais dinâmica. Como o foco dessa tradução é o receptor, né? No caso, somos nós, a nossa linguagem, como que a gente se comunica, às vezes a gente não vai captar exatamente a ideia que foi original do escritor, mas a gente vai conseguir ler de uma forma mais tranquila, né? Uma forma um pouco mais fluida. Então, ela é bem indicada para leituras diárias, ela é bem indicada para a gente poder fazer leituras mais contínuas, né? E aqui a gente tem algo, digamos assim, com escolhas tanto para um lado quanto para o outro, né? A funcional, como ela tem a ideia de transmitir o mesmo princípio, talvez com expressões mais parecidas com a nossa vivência, né? Ela se torna ali muito indicada para fazer devocionais, para que a gente possa, muitas vezes, se aprofundar um pouquinho na palavra. Mas aí, de qualquer forma, o ideal mesmo, não é que a sua escolha seja por afinidade. Então, eu gosto mais da nova tradução da linguagem de hoje, porque ela é mais fácil de ler. Ou, eu gosto mais da Almeida Revista Atualizada, porque como ela é mais fiel, eu interpreto melhor as ideias, né? O ideal é que a gente use muitas traduções. Justamente porque quando a gente usa diversas traduções, né, a gente tem diversos pontos de vista, né? E é muito importante, porque aí a gente consegue usar a Bíblia para interpretar ela mesma, né, nessas diferentes traduções, nessas diferentes versões, né?
E, bom, foi um pouquinho corrido, eu acho, mas do conteúdo de hoje era isso. Talvez um tratado geral, né? Um resumo. A gente pode entender que a Bíblia, ela é uma ferramenta de comunicação. E como uma ferramenta de comunicação, a gente tem o desafio de entender o que os originais queriam comunicar e até o que Deus quer comunicar conosco hoje, né? E além de analisar a Bíblia, né, como essa ferramenta de comunicação, é muito importante que a gente observe várias traduções. E aí uma nota pessoal minha, né, que eu não deixei na apostila, mas essa ideia de entender a Bíblia como um meio de comunicação, é, ela deve ser um incentivo para entender que Deus se comunica. E se comunica principalmente conosco. Então, nesse paradigma, né, da Bíblia como um meio de comunicação, uma boa interpretação é uma boa comunicação. E o interessante da palavra de Deus, né, nesse paradigma de comunicação, é que às vezes a gente acaba se atendo muito ao que Deus quer transmitir para nós. Só que quando a gente olha para Salmos, quando a gente olha para Deuteronômio, Deuteronômio foi um livro dos discursos de Moisés, né? Até se a gente olha as orações de Jesus, a gente encontra também meios da gente se comunicar com o Senhor. Então a gente pode ver que a Bíblia como esse meio de comunicação, ela é também algo único. Nenhum outro livro que a gente tem hoje, a gente consegue olhar para ele e se comunicar com o autor de verdade. Se a gente para pensar na Bíblia como a palavra de Deus, a palavra que foi inspirada por Deus, ela também ensina a gente a se comunicar com o próprio Deus. Então, por isso que de novo, uma boa interpretação é uma boa comunicação com o nosso Senhor. E é isso. Alguma dúvida? Alguma observação, questionamento? Não sei se eu falei muito rápido, ficou embolado. Essa sua letrinha aí. Minha mãe tá falando que minha letrinha é meio garrancho, e realmente ela merecia um trabalhinho. Eu tenho um comentário que Uhum. ultimamente eu vi no Instagram uns americanos falando que, umas mulheres americanas falando que elas viram alguém que recitou a Bíblia como se fosse uma fofoca. E que isso ajudou muito a elas se interessarem mais pela palavra, assim, sabe? E aí, quando você falou da paráfrase, eu lembrei
não sei onde que tá isso, mas a pessoa era tipo assim, nossa, e aí a Eva, ela foi lá, e você não acredita. Ela foi lá e pegou o fruto que não podia. E aí o Adão, o que, que você acha que ele fez? Não, mas ele foi lá e também comeu, sabe? E aí eu lembrei, eu fiquei pensando, né, que talvez você falou que a paráfrase, ela é muito boa para uma leitura dinâmica, mas talvez também seja boa para pessoas que estão iniciando assim na fé, recém-convertidos, ou mesmo para evangelizar. Acha que faz sentido? Faz, inclusive, a Bíblia, a mensagem, se eu não me engano, a motivação dela era que o Eugene Peterson queria evangelizar um amigo e tinha um pouquinho de dificuldade de algumas leituras e tudo mais, né? Então ele foi lá e a maneira dele, ele interpretou, elaborou e deu para esse amigo, né? Eu lembrei do profeta Natan contando uma fofoca para Davi para falar que era ele mesmo que estava errado. Uhum. Que mais, gente? Ou ficou tudo milagrosamente muito claro ou muito confuso. Algo não ficou claro, algo ficou confuso na forma como eu comuniquei. Gostaria que eu voltasse em algum ponto. Essa é a hora. Minha mãe acabou de comentar que a Bíblia é importante incentivar desde criança. E tem alguma tradução assim que talvez seja mais fácil para as crianças? Porque a mensagem, mesmo que seja mais contextualizada, talvez para a gente, ainda seja difícil para a criança entender. Ah, mas para criança você contar Fala aqui, ó, mãe. Oi? As pessoas estão te ouvindo. Ah, tá. Então, para as crianças, Pode falar mais alto, sabe? contando a história junto com a Bíblia. Para a criança procurar na Bíblia. Né? Não faz isso. Oi? Minha câmera. Ah, uma coisa que eu tenho percebido é que às vezes a gente subestima um pouco as crianças. Porque que tem uma coisa que me chamou atenção, mas lá no Bokushikai, eu estava sentado perto da família Kubotsu e quem estava lendo, fazendo a leitura do nosso plano era o Simon. E ele estava com a Bíblia do Centenário. Não era nem uma Bíblia infantil, mas estava lá, né? E eu sei que o Hashimoto, né, tem incentivado os meninos a lerem junto, né? Então eles têm um tempinho de mesa, né? E acho que, ao meu ver, são duas formas de pensar, assim, né? Uma é que talvez valha a pena dar uma tradução, às vezes uma paráfrase, né, para a criança ler, né? Para ela ter um pouquinho mais de facilidade, para que ela possa ler até mais dinamicamente, né, de uma forma mais fluida. Ou
pode dar uma versão, digamos assim, mais de adulto, né? E isso é uma oportunidade para você discipular o filho também, né? Porque, com certeza, fazendo esse exercício, né, de o filho ler, não entender e buscar uma referência, né? Quando ele busca os pais para isso, né? Não só cria esse laço, né, entre pais e filhos, né, mas também incentiva os pais, né, a buscarem um pouco mais, a lerem mais, buscar a interpretação, né, que é algo muito importante, né. Deixa eu abaixar o som aqui. Em casa a gente tá duplicado, hein? Não, tá dando para ouvir bem. Em casa a gente deu o primeiro história em quadrinho da Bíblia, depois a gente foi incentivando com livros mais ilustrados, e aí até que ele despertou o interesse para livro mesmo, sem muita ilustração e tal. Então, hoje, o que que a gente faz? A gente teve séries. Então, eu fiz a série de parábolas, e aí a gente conta a parábola, incentiva e pergunta. E aí as dúvidas a gente tira, entendeu? E aí, agora o que a gente está fazendo? Mesma coisa, só que agora em sequência. Então, agora a gente começou Mateus, o Evangelho, e aí estamos lendo sequência. E a versão que eu estou usando é a NVT mesmo. Eu acredito que seja, assim, a versão mais fácil de entender hoje, né? Então, até para nós, né? Então, eu estou usando a NVT. Para ele ficou complicado, a NA ele lia, mas não entendia muito. Mas ele vinha perguntar, então isso é uma coisa boa também, né? Então, a gente podia ajudar a entender. Mas até pra gente às vezes é complicado. Mas foi isso, assim. Devagarzinho vai indo. Então, livros cristãos, né? Ele leu a série do Crônicas de Nárnia, né? Agora começou a ler Hobbit, né? Então, são E aí paráfrases, sim. né? São paráfrases da palavra, né? Aí já já, O Senhor dos Anéis. Tá nesse caminho. Ele leu o Hobbit em um dia. Nossa, que legal. Aqui em casa a gente procura, como é que eu posso dizer assim? É meio que a gente é caçadores de Deus no cotidiano ali. A gente senta para conversar e aí a gente começa a ver aonde que a Bíblia se encontra naquela situação. Então, por exemplo, sei lá, aconteceu um imprevisto e aí a gente começa a fazer basicamente um estudo teológico para resolver um problema. Por exemplo, esse problema está custando. Vou dar um exemplo. Tem um problema que está custando a nossa paz. Tá, aonde que a Bíblia diz que a nossa paz tem que se esvair diante dos problemas? Não tem lugar nenhum. A Bíblia diz que a gente tem que ter paz em meio aos problemas, tarará, tarará. Aí a gente começa a fazer esse exercício. Para que a mensagem do que a gente já estuda, do que a gente já pratica, ela venha a ser reafirmada. Então, eu acredito que é uma comunicação assim que a gente tenta estabelecer que, né, a gente até acalma o outro, né? A gente traz para o outro assim uma coisa que talvez o outro esqueceu. Então, a gente ali dentro do problema, às vezes a gente esquece, né, a comunicação da palavra conosco, né? Então, a gente é caçadores de Deus aí no cotidiano. Muito bom. Leandro, Oi. eu gostaria só de comentar, você até colocou no material, eu acho, porque antes da aula eu dei uma olhada assim rápida, né? Sobre o Espírito Santo, né? Que se não tiver o Espírito, a pessoa não tiver o Espírito Santo, a, a interpretação pode ser a mais perfeita, mas aí eu gostaria que você comentasse nesse caso.
a pessoa, se não tiver o Espírito Santo, ela pode ter a melhor interpretação, mas a comunicação vai ser boa? Como que comenta aí? Porque eu falo por mim, né? Porque assim, quando eu li a Bíblia antes de me converter, na escola, né? Que eu estudei em escola católica, então eu não tinha o Espírito Santo. Então eu lia, estudava, mas não tinha a comunicação, né? Com Deus, né? Uhum. Na apostila eu deixei como com considerações finais, né? Mas porque eu entendo que o final de tudo isso, né, é a respeito do grande tema, né, de interpretação, porque mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas formais, né, que nem amanhã vai ser sobre exegese, sobre hermenêutica, né, e depois na quinta, para aqueles que já leram, né, mas eu vou dar um pequeno spoiler, né, vou comentar um pouquinho sobre inteligência artificial, né. E aí, no material que eu enviei, né, na apostila, minhas considerações finais foram que, independente de o que a gente vai usar, né, para a interpretação, sem a ajuda do Espírito Santo, realmente a gente não vai conseguir, né? Principalmente porque quando a gente olha para a palavra de Deus, né, de novo, nesse paradigma de comunicação, a Bíblia como um meio de comunicação de Deus, né, para nós, às vezes de nós para Deus, né, precisa ficar claro que a inspiração de Deus foi através do Espírito Santo, né? Então, o Senhor capacitou os autores, né, os escritores, através do Espírito Santo, né? E não, nada mais justo do que quando a gente for interpretar, quando a gente for ler, esse mesmo Espírito que inspirou, ele também dizer para nós o que ele quis dizer, né? E quando eu comentei lá no material, né, que pode ser que a gente faça a interpretação, a melhor interpretação possível, né? O que eu quis dizer é que a gente pode estar tecnicamente impecáveis. A gente pode tentar entender, assim, o contexto do autor, conhecer o autor através do que ele escreveu, através do contexto histórico, né? Saber como que ele se comunicava, e aí entender, conhecer o povo, né? As pessoas, os leitores originais, e nesse amontoado de informações, a gente pode até realmente ser tecnicamente impecáveis, né? A gente pode entender de fato o que aquele autor quis dizer, ou qual que é a lição de moral, muitas vezes, né? Mas sem a unção, né? Sem realmente a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, aquilo se torna só uma informação, né? E até frisando um pouquinho, né, do que João Calvino falou, né? A gente pode até se tornar, de novo, tecnicamente impecáveis. A gente pode dominar mesmo a Bíblia, né? O conteúdo dela, as mensagens, mas se a gente não ficar mais piedoso, se a gente não se tornar mais a imagem de Deus, não serviu para muita coisa. E a gente só vai conseguir ser piedoso, se tornar a imagem de Deus através da ação do Espírito Santo. E é interessante que a gente vai começar a criar um círculo virtuoso ali, né? Porque aí a gente se torna mais sensível ao Espírito Santo conforme a gente vai interpretando melhor a palavra de Deus, né? E conforme a gente vai interpretando melhor a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo começou a agir mais na nossa vida. E aí começa esse ciclo, né? Então, a dependência do Espírito Santo.
faz com que a gente interprete melhor, que nos torna mais sensíveis ao Espírito Santo. E aí vai esse ciclo. E é por isso que é muito importante a gente entender também que a leitura da palavra, ela é um exercício que precisa ser constante mesmo, né? Ela precisa ser uma prática do dia a dia, né? E uma coisa que eu queria enfatizar bastante, né, que aí mais uma nota pessoal. Tô enchendo de nota pessoal aqui, né? Mas uma nota pessoal é que quando a gente fala de interpretação, a gente não necessariamente está falando sobre a parte técnica, né? Sobre o rigor técnico de sermos teólogos formais. Não precisamos ser teólogos formais para fazer boas interpretações. E essa que é acho que talvez a parte mais importante, né? De todo esse tema que a gente está abordando, né? A interpretação, ela realmente é para todos, né? E, de novo, não precisamos ser teólogos formais para ter boas interpretações. A gente precisa de boas traduções, precisamos da dependência do Espírito Santo, principalmente. Mas a gente precisa realmente buscar aprofundar, buscar entender, né? Entender esses pormenores, né, da palavra mesmo, o que ela quis dizer naquela época, através do que ela quis dizer naquela época, o que ela quer dizer para mim hoje, né? E tudo isso vai ser com certeza orquestrado pelo Espírito Santo, né, nas nossas vidas. Ah, tá, Leandro, desculpa. O material que você deu era das três, né? Todas. Uhum. Aí eu falei já o que estava no final. Não, mas tudo bem. É porque os slides mesmo era só material de apoio, né, para trazer um pouquinho mais de ilustração, para a gente poder conversar um pouco melhor, né? Mas até por isso que eu comentei, né? Se vocês quiserem acompanhar mais pela apostila, né, que tem um pouquinho mais de texto, um pouquinho mais de explicação do que pelos slides, por mim tanto faz, né? Mas alguma dúvida, nós temos tempo. Mais alguma observação, alguma ponderação? Algo que gostariam de aprofundar também, que talvez tenha ficado raso. Bom, acho que se não temos, acho que a gente pode finalizar com uma oração, né? Então, eu vou orar para a gente encerrar esse momento. Pai, muito obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede de entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer comunicar às nossas vidas, Pai. A gente quer agradecer porque o Senhor tem permitido, de uma forma muito especial, a gente ter contato com a Tua Palavra. Muito obrigado porque muitos homens, muitas mulheres se esforçaram para que essa palavra pudesse ser traduzida aos nossos corações, Pai. Muito obrigado pelas escolhas que foram feitas a respeito da formalidade, da funcionalidade, às vezes das paráfrases que essas pessoas piedosas fizeram, Pai, para que a gente pudesse entender cada vez melhor aquilo que o Senhor comunicou um dia ao teu povo, mas também aquilo que o Senhor tem comunicado para nós também, Pai.
Quero pedir para que o Senhor possa estar derramando cada vez mais do Teu Santo Espírito, para que a gente possa ser cada vez mais capacitado, Pai, a interpretar melhor a Tua palavra, Senhor. Porque conforme a gente vai interpretando melhor aquilo que o Senhor deixou para nós, na nossa língua, a gente também vai começando a conhecê-lo cada vez mais, Deus. E que isso se torne cada vez mais em piedade, Pai, e cada vez mais transforme a nossa vida em imagem e semelhança de Cristo mesmo, Pai. Seja abençoando essa noite, que a gente possa estar descansando bem também, e que o Senhor possa estar preparando desde já nossos corações para aquilo que a gente vai conversar amanhã também, Pai. Por tudo isso que eu oro, agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém.